Vem comigo, vem. Muito boa tarde, minha gente. Quinta-feira e a semana parece que está passando a jato, né? Tá passando muito rápido realmente essa semana. Nossos amigos aqui no estúdio já me disseram que a semana está rápida. Para você também está rápido? Participa, interage comigo, manda mensagem no nosso telefone, o telefone mais queridinho da TV Maranhense, DDD 198 991555656. Eu falo esse número tem um tempo e eu ainda me atrapalho. Qualquer dia eu vou passar o telefone do John, sem querer aqui, gente. Qualquer dia desse. Anotem isso que eu tô falando, viu? Olha, começando o programa mostrando, né, uma situação no mínimo assim estranha, aconteceu nas redes sociais e a gente vai repercutindo, né? Porque quando acontece nas redes sociais, a gente vai para buscar o que foi de fato o que aconteceu. E a inauguração de uma loja num shopping da capital resolveu aí virar um verdadeiro transtorno, uma confusão. Quebraram até a porta do shopping para entrar nessa inauguração, uma loucura. A mulherada queria sair de lá com, acho que era bijuteria, loja de bijuteria. Gente, por favor, eu sei que de ano todo mundo quer uma joiazinha, uma bijuteria, mas as mulheres acabaram se pegando no shopping, literalmente, acredita nisso? Tá viralizado já nas redes sociais e quando chega nas redes sociais você tem aqui na nossa palma, na sua mão, olha aí, olha isso. Que isso, crianças, não façam isso, olha, não dá, não pode, tá feio, isso é feio, isso não pode. Eita, mulherada, depois vão lá, né, dizer que estava desorganizado. Não é isso, olha, a loja lançou até uma nota nas redes sociais, eu fiquei aí, né, até me solidarizo com a proprietária da loja, que é uma rede, vai chegando em São Luís e leva um baita susto desse, né, precisou parar com as promoções, tá aí, ó, comunicamos com todo respeito e cuidado que o bazar de inauguração precisou ser encerrado antecipadamente. O movimento intenso e as situações fora do previsto nos levaram a priorizar a segurança e o bem-estar de todos. Agradecemos a compreensão. Ô, gente, a loja não vai sair de lá, não. Calma, crianças, essas meninas. Eita, nós, viu? Mas tá bom, tá certo. Mas vamos evitar, né? Aí agora a loja nem vai ter mais o bazar. Acabou o bazar por conta da confusão, tá vendo? Tá vendo só o que vocês aprontaram? Não deu nem tempo de eu ir lá buscar o meu também. Olha, falando de outra coisa que parece que o programa é gravado, o programa é ao vivo, ao vivaço, não tem nada gravado, mas eu vou falar uma coisa como vai parecer, ó. Flamengo campeão. Não pareceu que foi programa gravado? Não é não. Estamos na quinta-feira, 12:03 e não tem nada de programa gravado, é de novo. Dandan tá morto de feliz ali, ó. Dandan morto de feliz, uma alegria enorme, aqui no estúdio aqui, os flamenguistas aqui morto de alegre, entendeu? Uma felicidade enorme. E tá bom, tudo bem, tá tudo certo. Gabriel, vem cá, Gabriel, já que tu tá por aqui também, ó. Diz que é só alegria hoje. Vem cá, meu filho, vem cá. Olha só, esse é o Gabriel, Dandan já veio, Gabriel também. Tá feliz, não tá? Tô feliz. Tá alegre. Só alegria hoje. Só alegria. Eu torci tanto pro Ceará ontem, mas não foi por nada contra não, gente, é porque Léo Condé, a gente cria um carinho com as pessoas, sabia disso? Tá alegre? Tô alegre. Não já chega não? Não tava bom? Não? Ganha o Mundial agora. Agora vem Mundial. Agora Tu vem acredita no Mundial? Brincadeira. Vai trabalhar, vamos, vocês são demais. Vamos ver como foi o jogo, vamos ver os melhores, o gol, né? Vamos ver, solta aí. Tô no meio, lançamento para Samuel e agora vai fazer, bateu, faturou! Gol do Mengo! É do Mengão! Samuel Lino, numa tabelinha sensacional pela canhota, ele deu, correu para receber, bateu cruzado, quase sem ângulo, a bola passou pelo goleiro e bateu na parede da rede do chute cruzado do outro lado. Samuel Lino vai terminar, terminou, é campeão
campeão brasileiro. Sábado em Lima, hoje no Maracanã. Flamengo campeão de novo. Nove vezes campeão brasileiro, Mengão, queridão, Mengão, malvadão. Essa paixão, esse amor, esse verdadeiro momento de paixão à flor da pele. Já era esperado, brincadeiras à parte, né? Merecida a vitória do Flamengo, merecido mais um título. E aí, tirando realmente as brincadeiras que a gente faz, a briga maior é contra o rebaixamento. E ontem a gente teve, né? 3 gols aí de Neymar pelo Santos, fazendo embolar realmente. O Ceará, com essa derrota, acaba também atrapalhando quem está lá embaixo e se atrapalhando. Eu falei de Léo Condé porque vocês lembram, Léo Condé era treinador do Sampaio Corrêa. Muitas vezes a gente fala do futebol maranhense, que não tem visibilidade, que não tem isso, não tem aquilo, mas a gente vê muitos atletas e treinadores aqui conseguindo se destacar e indo aí até ao nível de Série A, indo para fora do Brasil, no caso de muitos atletas. Aí a gente acompanha e vê realmente que o futebol maranhense não é sem vitrine, como muita gente gosta de falar. Eu vou até Brasília agora com Nildo Costa. Nildo, muito boa tarde, estamos ao vivo, né? Agora 12:06 aqui na nossa capital, Nildo. Olá, boa tarde, Érica Pali, boa tarde a todos. Saudações rubro-negras. Aqui, Érica, tranquilidade. Estou até estranhando realmente hoje a tranquilidade que está a Câmara dos Deputados, né? Depois de ontem, aquela correria danada, tem um movimentozinho ali, lá no corredor das comissões, está havendo um seminário das guardas municipais que estão querendo ser chamadas aí de polícia municipal. Aí fica aquela polícia militar, aí você vai botar polícia militar, polícia municipal, quer dizer, PM também. Que confusão, né? E que confusão que vai rolar. Bom, está havendo um seminário sobre guardas municipais lá no auditório Nereu Ramos. Aqui você vê ao fundo, bem aí ao fundo, está de costa para nós aqui, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba. Ele é o presidente da CMO, da Comissão Mista de Orçamento, que aprovou a LDO na noite de ontem, e estamos aqui na expectativa de iniciar a sessão do Congresso Nacional para exatamente votar o orçamento de 2026. Isso ainda não aconteceu, estamos já no mês de dezembro, geralmente a LDO é votada aí no meio do ano, né? Mas esse ano aí alguns anos já está acontecendo isso, e aí estão já apreciando hoje a previsão de que vota essa LDO. Por enquanto, a sessão ainda não abriu, ali atrás no plenário Ulisses Guimarães, mas estamos nessa expectativa. Também na expectativa porque, como ainda continua repercutindo aquela decisão do ministro Gilmar Mendes, aqui né, no Congresso Nacional, então nós estamos aqui acompanhando os desdobramentos disso, o que vai ocorrer, se daqui a pouco nessa sessão do Congresso Nacional, se será apresentada algumas outras medidas, né, inclusive já foram várias apresentadas, como PEC aí que limita poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal, que muda decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal, a PEC que acaba com as decisões monocráticas voltar à tona e voltaram com muita força ontem, quer dizer, o que fez o ministro Gilmar Mendes, né, despertar aquilo que estava já adormecido, várias discussões estavam já praticamente esquecidas, mas diante dessa atitude dele, dessa decisão de tirar apenas o texto, né? A frase qualquer cidadão da lei do impeachment, ele tirou apenas essa frase, qualquer cidadão pode solicitar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e colocou somente Procuradoria-Geral da República, PGR. Aí veio esse alvoroço todo, toda essa confusão, inclusive agora também há uma expectativa, Érica Pali, você que é uma boa jornalista, advogada, você que é muito informada, inteligente, né? O Jorge Messias, vamos lá, tem um personagem nessa história, né? Jorge Messias, advogado-geral da União, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, vaga deixada por ex-ministro Luiz Roberto Barroso. Rejeição tremenda aqui no Senado Federal. Ninguém
Ninguém não, ninguém é muito, né? Mas bem poucos senadores se dispõem a votar no Jorge Messias. E aí o que é que faz o Jorge Messias diante dessa decisão do ministro Gilmar Mendes? Ele pede ao ministro Gilmar Mendes que reveja a sua decisão. Quer dizer, uma média para o Senado Federal. Parece uma coisa assim, né? Olha, toma essa decisão aí, mexe nessa casa de abelha, mexe aí, que eu tenho ali o método para acalmar as abelhas. Viu isso aí? Nildo, primeiro eu tenho que agradecer, né, os seus elogios, viu? Eu acho que não sou digna de tanto. Muito obrigada, né? A gente faz o que a gente pode. E dizer para você que eu acompanho o seu trabalho e, assim, diante dos seus elogios, eu multiplico eles dentro do meu coração, porque vindo de você, que é uma pessoa que tem tanto tempo no jornalismo e nessa área política, para mim é mais do que satisfatório. Eu saio hoje com o ego bem alto daqui do programa. Ego esse, né, que está atormentando um pouco a política no nosso Brasil, inclusive aí em Brasília. Quando a gente escuta o teu relato, a gente vê que existe uma preocupação, né, com a imagem, né, do que vai acontecer, mas ao mesmo tempo se joga um pouquinho, se mexe no vespeiro, né, para ver também até que ponto se pode ir. Aí eu vou parafrasear aquelas frases mais antigas, né, que não se mexe em ninho de cobra, mas aí no caso se mexe para ver se tem força suficiente para a briga. Então a gente observa isso com muita intensidade agora em Brasília. Eu estou errada? Não, exatamente isso. Porque assim, vamos lá, voltando aqui para o Jorge Messias, um ponto, né? Hoje tem uma rejeição grande. Aí vem o ministro do Supremo Tribunal Federal, decano do Supremo Tribunal Federal, mexe em um trecho da Constituição, né, de 70 e poucos anos, mais de 70 anos, a lei do impeachment. Aí vem lá e muda um trecho apenas, um trecho, em uma decisão monocrática. Aí a decisão monocrática dele vai ao plenário virtual. Poxa, são dois absurdos, é uma só decisão, dois absurdos. Primeiro, a decisão monocrática mexendo um trecho constitucional. Aí, segundo, uma decisão dessa magnitude em um plenário virtual e não no plenário físico, para que todos possam ali expor seus pensamentos e seus votos. Aí vai horrível, do dia 12 ao dia 19 de dezembro, o que está previsto. Aí o cara que é indicado para ocupar a vaga do Supremo, tem rejeição do Senado, o que ele faz agora? Ele entra lá com essa defesa do Senado Federal. Vou defender o Senado, vou defender o Legislativo, eu vou defender a democracia. Ô, ministro, reveja, aí o ministro vai rever. Os senadores vão lá e agradecem. Olha, você agora tem meu voto. Você agora vai ser aprovado aqui. Vai lá ocupar sua vaga no Supremo Tribunal Federal. É mais ou menos esse recado. Ficou entendido dessa forma. Concordo com você, viu, Nildo? Concordo com você e fico muito feliz, né, da gente poder ter essa transparência aqui no Papo Aberto e levar realmente para o público aquilo que de fato acontece, né, nos bastidores e para poder a população fazer a interpretação, né, lógico que uns vão concordar conosco, outros não, mas ter realmente esse parâmetro de discussão. Muito obrigada, viu, Nildo? Ok, Érica, só para fechar rapidamente aqui, voltar ao assunto da LDO, que está para ser votada hoje, só para dizer aqui, informar que esse projeto, o texto fixa um prazo para o Poder Executivo para ele pagar 65% do total das emendas parlamentares ao orçamento de execução obrigatória. Pelo projeto, isso deve ocorrer até o final do primeiro semestre de 2026, ou seja, ano eleitoral, os congressistas não querem perder recurso no ano de eleições. Então, o governo tem o prazo de até o primeiro semestre para aplicar até 65% das emendas obrigatórias, das emendas de bancada, individuais, emenda fixa e tudo mais, injetar nas bases dos congressistas. Eu volto aos estúdios aí com você, Érica Palha. Perfeito, Nildo. Muito obrigada, viu? Acho que o Nildo é mais transparente, é impossível, e o Papo Aberto mostra sempre para você, né? Essa imparcialidade nossa, todos os ângulos da notícia realmente. Inclusive com o Daniel Amorim também,
direto da Assembleia. Daniel Amorim traz mais pautas que foram discutidas hoje e agora aqui a nível estadual. Quinta-feira, último dia de sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Maranhão. Entre os projetos que estiveram em pauta na sessão de hoje, projeto de lei de autoria do deputado estadual Wellington do Cusco, que dispõe sobre a prioridade de atendimento psicossocial às pessoas que se dedicam aos cuidados, se dedicam integralmente aos cuidados com pessoas com deficiência. Esse projeto de lei já tinha parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do plenário estadual. Um outro projeto que esteve pautado aqui foi um projeto de autoria do deputado estadual Fernando Braide, que cria a política estadual de incentivo à habitação. A gente sabe que essa questão é um dos desafios, em relação ao desenvolvimento urbano, ao crescimento populacional das cidades. Então esse projeto também foi pautado aqui na casa. Assim como outro projeto de lei de autoria do deputado estadual Carlos Lula, que institui a carteira de identificação da pessoa com fibromialgia no âmbito do estado do Maranhão. A fibromialgia, que é uma síndrome crônica que ocorre devido a uma alteração no sistema nervoso central, isso faz com que os estímulos de dor sejam processados de forma mais intensa, levando a uma sensação de dor, mesmo sem lesão física. Esse projeto conta com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Parlamento Estadual. Fechando mais uma semana de sessões ordinárias na Assembleia, lembrando que, de acordo com o regimento interno, as sessões acontecem até o dia 22 de dezembro, depois vai ser iniciado o recesso parlamentar. A gente ouviu o deputado Neto Evangelista, que é líder do governo aqui no Parlamento Estadual. Ele faz uma avaliação desse ano de 2025 na Assembleia Legislativa e fala também sobre a questão orçamentária, o orçamento do Maranhão para o ano de 2026, tema que está em discussão aqui na casa. Um ano positivo, porque a Assembleia Legislativa conseguiu aprovar diversos mecanismos legislativos que ajudam no dia a dia das pessoas, Nós temos projeto de minha autoria, de outros colegas, matérias que vieram do Executivo aqui para a Assembleia Legislativa, que criaram novos programas. Eu posso falar aqui do programa Maranhão Livre da Fome, que ajuda algumas famílias maranhenses, muitas famílias maranhenses a comprar alimento para a sua casa. Eu posso falar, por exemplo, do programa que nós aprovamos aqui, que é Educação de Verdade, que foi a entrega de tablets para alunos da rede de ensino médio, que foi a questão da mudança 100% na alimentação desses alunos dentro das escolas, e no período de férias a leva da cesta básica para dentro da sua casa. Enfim, diversos projetos nós discutimos aqui na casa e agora nós estamos na reta final. Agora a reta final, o foco é a lei orçamentária anual. O Maranhão tem uma boa arrecadação e nós precisamos aqui na Assembleia Legislativa debater esses assuntos para que a gente possa colocar o recurso nas devidas ações para que possam ter impactos reais na vida das pessoas. Lembrando que o recesso parlamentar começa ainda esse mês na Assembleia Legislativa. Os trabalhos só serão retomados em fevereiro do próximo ano. Durante o recesso, vai ter uma comissão especial para esse período para resolver questões internas do Parlamento Estadual. Essas são as informações. Volto com você no estúdio. Obrigada, Daniel Amorim. Agora, como eu falei, logo no começo do programa, a gente tem uma entrevista, uma super entrevista, com uma mulher que eu tenho uma total admiração. Pelo trabalho que ela vem fazendo, desenvolvendo, eu já a conheço há alguns anos, e venho acompanhando esse trabalho, primeiro à frente da Casa da Mulher Brasileira e agora mais próximo ainda do esporte, como ela já era, como interventora da FMF. Susan Lucena, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada por abrir o espaço na sua agenda, que eu sei que está bem corrida, mas obrigada por vir aqui. Obrigada, Érica. Até rememorei quando a gente se conheceu. Estava, inclusive, numa disputa de futebol. Jogando como atleta. Exatamente. E agora, na intervenção da federação, e a gente tem se dedicado para que a gente possa fazer com que o nosso futebol seja fortalecido como ele merece, com que as competições aconteçam, com que se tenha valorização dos profissionais, que tenha uma ascensão dos clubes. A gente está muito feliz com os nossos clubes na Série D, na Série C. Ontem o IAP entrou para a história, indo para uma semifinal no Sub-20 da Copa do Brasil. Então tudo isso mostra que o nosso futebol
está evoluindo e a gente está tentando seguir o fluxo para fazer com que o nosso futebol seja cada vez mais potencializado. Ontem o Castelão estava lindo, com muitos torcedores, como a gente quer e espera que ele esteja daqui para frente. Susan, eu venho acompanhando nas redes sociais e como disse, né, e volto a repetir, eu conheci a Susan, ela estava jogando, eu fui fazer a matéria, né, que é o que é normal, e ela estava jogando, então, bem inserida. O nome dela, para mim, não foi uma surpresa como interventora, talvez para alguns, principalmente para quem ainda tem aquele padrão que precisa ser um homem, um interventor, que precisa ser um homem. Como foi receber, né, isso eu sei que você aceitou, porque você não é de correr de desafios, né, assim como está à frente da Casa da Mulher Brasileira. Como foi esse primeiro momento? Hoje, talvez com mais tranquilidade, mas como foi esse primeiro momento? É a primeira vez que eu estou te entrevistando aqui no estúdio e eu queria que você pudesse passar, principalmente para as mulheres que estão nos acompanhando e quem gosta do futebol maranhense. Recebi o convite, né, através de um trabalho que a gente já desenvolvia no CNPCP, que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, com um grupo de trabalho para que a gente pudesse dialogar com a CBF, com o Ministério do Esporte, com o Ministério dos Direitos Humanos, para que a gente pudesse desenvolver ações de combate aos crimes que são praticados nos estádios. A gente vê vários casos de racismo, de xenofobia, de misoginia. Então, a gente procurou fazer um trabalho com muita dedicação e, em razão disso, Dr. Douglas, que à época foi o presidente do CNPCP, quando dessa intervenção, ele lembrou do meu nome e fez o convite, né? Eu não esperava de forma alguma, não acompanhava o que estava acontecendo na federação, inclusive, e ele quis uma pessoa que não estivesse inserida lá naquele espaço, justamente para não ter lados e para trabalhar de forma técnica fazendo o trabalho. E a primeira coisa que foi questionada é por que uma mulher? Questionaram que eu não sabia jogar futebol, por que eu estava no futebol. Tinha que ser atleta. Né? Aí, gente, a gente está aqui para fazer gestão, eu não fui escalada, né, para jogar e nem também para arbitrar. Poderia, mas né? não é isso. E aí, mas foi muito engraçado quando a pessoa disse, ter mínima noção de futebol. Eu fui pegar das minhas fotos da época dos Gêmeos, gente, da época dos Gêmeos. Inclusive, quem era meu treinador é o professor Chicão, que agora, está na seleção do Beach Soccer. Que vai estar aqui amanhã. Pronto, tá vendo? Foi meu professor. Ele pode... Eu uma grande zagueira, né? Mas, assim, tem sido um desafio bem interessante. Eu já ocupei outros espaços em ambientes majoritariamente masculinos. Fui a primeira mulher eleita presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Maranhão, que existe há mais de 60 anos. Antes de mim, vieram 3 mulheres que ascenderam ao cargo... função de presidente do Conselho em razão do cargo que exerciam, Procuradora-Geral de Justiça. Eu fui a primeira eleita. Então, assim, espaços majoritariamente masculinos, nós, mulheres... Eu não conheço essa briga. E aí, gente, é machismo. Porque a primeira coisa que eles dizem é assim... Ah, mas não é porque ela é mulher. Quando a gente escuta esse discurso, a gente já sabe do que se trata. Normal. Mas assim, a gente está fazendo com muito diálogo, com muita construção. A gente fez muitas reuniões com os clubes da Série A. A gente conseguiu no início, assim que a gente entrou, as reuniões com todos os clubes da Série B. A gente tem ouvido todo mundo, a gente tem construído os campeonatos. Tudo que a gente tem feito é com muito trabalho e muita gestão. E a gente tem conseguido aprimorar, a gente tem conseguido potencializar, e tudo isso é prova de que só nesses 3 meses, quase chegando nos 4 meses, a gente conseguiu finalizar o Sub-20, fizemos o Sub-13, estamos finalizando o Sub-15 e Sub-17 feminino, e fechamos, claro, com um trabalho bem organizado, a Série B, que recebemos muitos elogios. Por quê? Porque a gente fez com organização, com diálogo e fazendo toda a parcela de contribuição que a federação pode fazer para que os campeonatos aconteçam. Susan, eu me lembro não lembro se fui eu que te perguntei ou se eu ouvi você falando nas suas redes sociais, que não queria ficar como presidente da federação. Isso quando assumiu. Uhum. Só que eu conheço muito bem o esporte. Sei muito bem que é encantador. Porque senão eu não estaria de volta na televisão. Eu já tinha dito que tinha aposentado, digamos assim. Existiu já uma mudança de sentimento da Susan
né, de querer assumir a federação e ficar realmente no comando? Porque existe um apelo já nas redes sociais para que você fique. Não mudei o entendimento, a gente está ali para fazer um trabalho, para fazer a gestão, para fazer o diálogo. Inclusive, uma pessoa que não tem lados políticos lá dentro vai fazer com que as eleições elas aconteçam de forma democrática, né? E eu tenho a todo momento me posicionado para não entrar nessa esfera. Pode dialogar com todos os presidentes de clubes, eu nunca tratei com eles questões eleitorais, porque o nosso objetivo é ouvir, é potencializar e fazer com que a gestão aconteça devidamente, é isso que a gente tem se debruçado, porque é uma gestão complexa, né? Porque não é só o futebol. Se fosse só o futebol, talvez estivesse mais tranquilo. Mas tem as questões administrativas, financeiras, jurídicas. Então, todas essas questões interferem e demandam muito tempo, né? A gente também procura receber todas as pessoas que vão à federação, então às vezes a pessoa chega sem marcar, a gente atende, a gente, né? E fora que trabalhando também, estou na Casa da Mulher Brasileira, estou na federação, e aí fazendo essa divisão, ainda bem que a federação só funciona durante a tarde, e aí durante o resto, toda a manhã estou na Casa da Mulher Brasileira, e à noite, final de semana, que a Casa da Mulher Brasileira é 24 horas. Aí o futebol também acontece aos finais de semana, agora eu trabalho 24 horas por dia. Não tem mais descanso, né? Não tem mais descanso, porque o esporte é isso. Mas assim, Suzy, eu ia te perguntar exatamente isso. Um ano muito importante também para a Casa da Mulher Brasileira. Primeiro porque, infelizmente, ainda temos números altíssimos de violência contra a mulher. Segundo, porque este ano foi feito várias ações, implementado várias ações também para poder diminuir e, quem sabe, né, a gente conseguir, né, ver esses números caírem ou, no meu sonho, né, que eles se extingam realmente, mas a gente vê caso a caso acontecendo. Como foi esse ano para a Casa da Mulher Brasileira, agora que atende 24 horas? A gente inaugurou a casa em 2017 e desde 14 de novembro de 2017 a gente tem o seu funcionamento 24 horas. A gente tem lá 11 órgãos funcionando no mesmo espaço e a gente tem feito esse trabalho com muita dedicação. A gente está, inclusive, nos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. O que a gente pode dizer é que o trabalho que é desenvolvido, as mulheres que acessam a Casa da Mulher Brasileira, elas conseguem romper ciclos de violência, conseguem acessar as medidas protetivas de urgência, conseguem evitar feminicídios, né? A gente viu inúmeros casos recentes a nível nacional e a nível estadual também, né? A gente teve, acho que viralizou aí o vídeo da mulher que foi arrastada, que perdeu as 2 pernas, tá lutando para sobreviver. Também a gente teve um caso no IFMA, né, que uma pessoa, por um ato de misoginia, porque não aceitava uma mulher chefe, foi lá e matou 2 mulheres. Dia 6 de dezembro agora, inclusive, depois de amanhã, é o dia do laço branco, o dia dos homens pelo fim da violência contra a mulher, e aconteceu em razão de um caso muito similar, que em 1989, em Montreal, um estudante de engenharia entrou numa sala e disse que mulher não tinha que estudar engenharia e matou algumas mulheres, mandou as mulheres para um lado, os homens para o outro, matou as mulheres e cometeu suicídio em seguida. Então, a gente precisa acabar com isso. A gente acabou de ver na Itália, se criou prisão perpétua agora para homens que praticam feminicídio, porque é uma morte que acontece dentro da nossa casa, que deveria ser o local mais seguro, pela pessoa que disse que ia nos proteger, né? Então, é o famoso dormindo com o inimigo. A gente precisa entender que quando se sai de um relacionamento, a pessoa não aceita o fim, é muito importante que você esteja protegido por uma medida protetiva, né? A medida protetiva funciona, a gente tem um aumento crescente do número de pedidos de medida protetiva. Por quê? Porque as mulheres que usam a medida, elas têm conseguido sair de ciclos de violência e evitar feminicídios. Lembrando que não é só a medida por si só, porque a mulher, estou com a medida, ele descumpriu, eu não aciono a polícia. Sim. Aí a polícia não tem bola de cristal para poder identificar. E outra coisa que é muito comum, a mulher desistir da medida para voltar com o homem. A Defensoria Pública, inclusive, tem um trabalho maravilhoso nesse sentido, para dialogar com as mulheres, explicar por que as medidas protetivas são importantes. Se mulher que acha assim, ele descumpriu medida, foi preso, eu vou desistir da medida, ele vai ser solto. Não, né? Descumprir medida protetiva de urgência é crime. Eu digo, faço um exemplo, um paralelo com a pensão alimentícia. Ninguém pagava pensão alimentícia. Começou a dar prisão, começou a pagar. A mesma coisa a medida protetiva. Ninguém respeitava a medida. A partir do momento que a medida descumprir medida protetiva se tornou crime, passou-se a respeitar.
Então a gente precisa evoluir cada vez mais, mas sabendo que é através da educação, que cada pessoa tem a sua parcela de contribuição para mudar essa realidade. É dentro de casa que começa, é ouvindo a vizinha gritando, pedindo socorro, ligando para a polícia, não se omitindo e não naturalizando essa violência que, infelizmente, ao longo dos séculos, tem feito muitas mulheres vítimas, mulheres que morrem em vida por violência psicológica, por violência moral, patrimonial, de todas as formas. Então, a gente precisa que todo mundo se levante para a gente viver numa sociedade melhor. Suza, quero agradecer novamente a sua presença. Já viaja agora, veio aqui, foi rápido para poder dar entrevista. Muito obrigada mesmo. E eu estou na torcida sempre por você. Acredito muito no seu trabalho. Acho que você é peça fundamental aí para que esses números realmente diminuam. E também na Federação Maranhense para que a gente veja um futebol cada vez mais limpo e transparente. Obrigada e conto com você que tem muita experiência aí na área, que a gente possa se fortalecer e fazer com que o nosso futebol... Eu quero lembrar aquela época em que o nosso Castelão, nosso Nhozinho ficava lotado, né? E a gente precisa muito disso. Eu puxo essa responsabilidade para mim e pode contar comigo, tá bom? É isso, até porque a mídia é responsável realmente também em ajudar. Não é só a Federação Maranhense de Futebol. Acho que todos nós podemos cumprir o nosso papel diante aí, né, do nosso futebol maranhense, do nosso esporte maranhense. Eu vou para um rápido intervalo, é rapidinho, já estourei tempo e tudo, mas vou rapidinho e volto já que ainda tem coisa para falar aqui hoje. Voltamos, minha gente, voltamos. O tempo passa numa velocidade que a gente nem vê, né? Mas olha, eu preciso falar da campanha do IAP. Uma excelente campanha, uma campanha histórica. O IAP se despede da Copa do Brasil Sub-20, mas é importante a gente ressaltar o trabalho que foi feito até então. Um trabalho nunca alcançado. E isso sim é importante a gente ressaltar. Teve uma goleada ontem no Castelão, mas eu sinceramente não consegui me prender aos números. Eu consegui me prender àquilo que o IAP conquistou, aquilo que esses meninos conquistaram até aqui. E logo após o jogo, é bom escutar os personagens, né, dessa marca histórica que é alcançada agora. Não foi o resultado que a gente queria, mas é tudo como Deus quer, né? É uma honra, primeiramente estar no IAP, uma honra comandar esses meninos, que esses meninos são fora do normal mesmo, né? Esses meninos mereciam um pouco mais, mas como eu disse, foi feita a vontade de Deus. Trabalhar, é um time que já busca o profissional, esses meninos, acho que a gente já tem 7, 8, 9 atletas, e eu batalho pelo profissional já, então é muita coisa que a gente vem fazendo. Hoje a gente fez história, ainda faz história, né? Somos o melhor time que disputou a Copa do Brasil, entre os maranhenses, né? Então a gente tem que agradecer muito a Deus por isso, né? Não diminuir a campanha que a gente fez com a derrota de hoje, nem desmerecer tudo que a gente vem conquistando. Aí a vontade de Deus foi feita e é isso aí. Vou agradecer a Deus, né, pela temporada no Sub-20 que acabou hoje. Infelizmente, ou felizmente, a gente chegou entre os 4 melhores do Brasil, mas infelizmente não conseguimos a vaga para a final, né, que não foi no que a gente esperava, né? A gente esperava fazer um grande jogo, competir com os caras. A gente há pouco tempo competiu, eu acho que a gente conseguiu competir ali nos 10 minutos do segundo tempo só, primeiro tempo muito horrível, né? Mas o que fica de bom é que a temporada foi muito boa, elevamos o nome do clube, né? O Brasil todo, né? Terminamos entre os 4 melhores do Brasil, e é isso, cara. Agora a vida que segue, tem um profissional aí pela frente, se Deus quiser vamos fazer uma grande campanha aí no profissional. Cara, primeiramente queria agradecer a Deus e nossa temporada foi maravilhosa. Como o Guilherme falou ali, nem ele estava esperando nossa campanha como foi. E toda a honra, toda a glória a Deus. E nada acabou, tem ano que vem, que tem muitas coisas boas por aí, campeonato ainda sub-20. E se Deus quiser, Ele vai nos abençoar e nos capacitar para conseguirmos mais coisas. Queria realmente agradecer a Deus, foi Ele que me capacitou, com o trabalho também do professor Oído. Também não posso deixar de enaltecer o trabalho do professor Jajá, que veio dando continuidade no nosso trabalho da pós-Arlindo. E passou total confiança para mim. Eu queria agradecer a Deus por essa temporada maravilhosa. Muito boa.
Deu para ver grandes valores aqui, né? O IAP, como sempre, uma base muito forte. Conseguimos mesclar muito bem os jogadores. No início começamos meio desacreditados, né? Mas depois a gente foi jogo a jogo conquistando nosso espaço. Chegamos numa semifinal de Copa do Brasil. O IAP está de parabéns, os jogadores também. Agradeço a todos pela oportunidade, né, de estar comandando a equipe sub-20, aos jogadores também que abraçaram a ideia. Lógico que aquela sensação de poderia ter feito mais, mas está de bom tamanho também. Tem que reconhecer esses meninos, trabalharam duro, forte e conseguiram aqui um reconhecimento muito bom dentro do estádio e fora também. Isso é o mais importante. O trabalho continua, né? O IAP sempre muito forte nas nossas categorias de base, então fica meu agradecimento, imenso prazer ter feito parte dessa família e agora trabalhar também, eu estou no sub-17, para a gente começar a dar sequência dentro do nosso estado, no estadual também. Fica meu agradecimento. Obrigado, IAP. Eu acho que é isso que a gente tem que reverberar, né? O que realmente foi de conquista. O placar, sinceramente, 5-2, né? Mas, sinceramente, não descreve cada atleta desse. E se vocês escutarem diferente, muito provavelmente foram palavras ditas por pessoas que não conhecem o que é o trabalho de base e que não sabem o que é desafio. Então, permaneçam aí com o sonho de vocês, que vocês vão longe, tá bom? Ó, coração, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.